Olá, seja muito bem-vindo a esse espaço criado especificamente para ajudá-lo a estudar com eficiência o direito penal. Na última revisão abordamos os conceitos de crime e hoje temos uma revisão específica para um desses conceitos, que é o conceito analítico de crime, considerado o eixo central da dogmática jurídico-penal. Vem comigo! E para você que ainda não se inscreveu no canal, faça-o agora, é rápido, é fácil, porque assim você será notificado de todos os nossos lançamentos. Na sequência, teremos uma série de revisões imperdíveis que vão ajudá-lo a estudar o direito penal onde você estiver em rápidos minutos, de forma sempre didática e objetiva. E hoje trabalharemos especificamente com o conceito analítico de crime. Lembre-se, análise, que é o contrário da síntese. Quando nós realizamos a análise de uma substância química, nós vamos separar os seus componentes, iremos avaliar os seus componentes melhor, claro, de forma aprofundada. Enquanto que na síntese, o que nós realizamos, o caminho contrário. Nós vamos pegar um objeto e vamos sintetizar, vamos aglomerar os seus elementos. E aqui, claro, nós trabalhamos sempre com essa imagem mental. Eu gosto muito das imagens mentais e por isso sempre estou elaborando esses mapas mentais. Já na sequência, como eu disse, nós estaremos lançando gratuitamente o e-book com todas estas imagens para que você também tenha ali no seu celular e possa revisar onde você estiver. Mas veja bem, qual que é a ideia que eu quero que você tenha, que você memorize quando nós trabalhamos com o conceito analítico de crime. Imagine aqui um funil, como nós temos ao lado, e essas linhas, elas representam filtros, e somente aquilo que compreender, que preencher todos esses filtros é que será então um crime. Parando em qualquer um desses elementos, nós não teremos o crime. Quais são esses filtros? Estes filtros são justamente os elementos que compõem o conceito analítico de crime, as categorias conceituais que integram o conceito analítico de crime. Primeiro, você deve lembrar que todo crime é necessariamente uma conduta, um comportamento humano. Nós também teremos uma revisão especificamente para trabalhar com as teorias da conduta, também dentro do conceito analítico, um assunto basilar, essencial. Nosso ponto de partida sempre é a conduta. Mas além de conduta, nós temos que necessariamente ter uma conduta típica, uma conduta que se encaixa em um tipo penal. Então, se enquadrando, preenchendo o conceito jurídico penal de conduta, nós precisamos agora, vejam a ideia do funil, delimitar ainda mais e verificar se esta conduta é típica. Todas as condutas atípicas estão fora do alcance do direito penal. Mas sendo uma conduta típica, é importante que também seja ela antijurídica ou ilícita. E a ideia aqui é que nós temos uma conduta contrária ao direito, E por fim, já encerrando o conceito analítico de crime, nós temos a culpabilidade. Nós precisaremos verificar se esta conduta típica e antijurídica é praticada por um agente passível de reprovação. Note bem, a ideia ela é bem válida para ajudá-lo a memorizar esse conteúdo e nós temos esta sequência. Nós temos sempre um crime trabalhando com estes elementos dentro do conceito analítico e sempre dentro desta ordem. Conduta típica, antijurídica e culpável. Se você chegar aqui na última etapa, vamos imaginar na culpabilidade, e algum dos elementos da culpabilidade não estiver presente, nós não teremos um crime. Por isso a importância do conceito analítico de crime é sempre destacada em todos os livros, em todos os estudos do direito penal. E claro, melhorando esta ideia, o que nós encontramos dentro do conceito analítico de crime é, em um primeiro momento, a conduta, delimitando o alcance do direito penal. Então, todas aquelas situações que, mesmo levando a uma lesão bem jurídico, não se encaixem no conceito de conduta, estão fora do alcance do direito penal. Então, dentro hoje do que nós temos definido como conduta, encontramos um comportamento humano voluntário, dirigido a um fim. Esta ideia ela é apresentada pela teoria finalista da conduta, que será abordada em outra videoaula. Nós temos necessariamente uma conduta típica, ou seja, prevista em lei como crime, aqui observância clara ao princípio da legalidade. Conduta antijurídica ou ilícita, lembre-se, antijurídica, contrária ao direito, então necessariamente contrária
a uma norma penal. E neste ponto, mais uma vez eu destaco que, como regra, toda conduta atípica será antijurídica. Esta é a regra. Mas existem exceções a esta regra, que são as causas de justificação. Por isso, nós destacamos a teoria indiciária, que é a teoria que explica as relações existentes entre a tipicidade e a antijuridicidade. E a ideia é essa, repetindo, toda conduta típica será antijurídica, salvo quando justificada. Anote isso, claro, nós iremos abordar na sequência em outra revisão, mas sempre é importante repetir estes conteúdos relevantes. Então, toda conduta típica será antijurídica, salvo quando justificada. E por último, encontramos a culpabilidade, onde nós iremos analisar, onde nós iremos valorar o sujeito, avaliando se ele possui capacidade de vontade e depois se essa vontade ocorre, se ela é formada de forma regular, se ele é passível de reprovação. Então, culpabilidade, nós avaliaremos o sujeito. Nos dois primeiros momentos, nós avaliamos o fato, então a conduta típica e antijurídica nessa parte aqui inicial compõe o chamado tipo de injusto, e somente na culpabilidade é que iremos avaliar o sujeito. Por isso que nós temos aqui verdadeiros juízos de valor sobre a conduta. A importância da conduta é tamanha, porque dependendo da forma como nós conceituamos a conduta, nós teremos interferência em todos os outros elementos. Verifiquem que aqui nós temos o nosso objeto de valoração, a conduta, e tanto a tipicidade quanto a antijuridicidade e, por último, a culpabilidade são juízos de valor que recaem sobre a conduta. Por isso que nós veremos já na sequência uma revisão específica sobre as teorias da conduta e você vai entender melhor a grande importância quando nós avaliamos e comparamos a teoria causalista e a teoria finalista. Mas nesse momento agora é importante que você lembre que nesses dois primeiros momentos nós avaliamos o fato é típico, o fato é antijurídico. E quando trabalhamos com a culpabilidade, nós avaliamos o sujeito que praticou o fato típico e antijurídico. Então este é o conceito analítico de crime. Já engatilhada para a próxima revisão, trabalharemos com as teorias da conduta. No estudo de hoje foi possível compreender a importância do conceito analítico de crime. Lembre-se que ele é complementado pelo conceito formal e pelo conceito material, mas é claro que é o conceito analítico de crime que possui maiores desdobramentos, por isso que sobre ele nós iremos elaborar agora uma sequência de revisões que você não pode perder. Por isso, eu já encontro em minutos na próxima videoaula. Um abraço!